Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ezra Santana, eu trabalho com análise de dados e eu tenho uma missão de te ajudar a construir dashboards eficientes, dashboards profissionais e, acima de tudo, dashboards muito bonitos, né? Bom, para você que está assistindo esse canal pela primeira vez, esse vídeo pela primeira vez, né? Está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tenho postado bastante vídeos com foco em design de dashboards, em desenvolver realmente um dashboard que seja eficiente, que seja profissional e que comunique corretamente, né? Então você pode procurar aí depois alguns vídeos que eu tenho postado, as ferramentas que eu uso e aproveita e já se inscreve nesse canal, dá um curtir aí no vídeo e seja muito bem-vindo. Para aqueles que já me acompanham, valeu galera pela força, muito obrigado pelo feedback, tenho recebido feedbacks muito bons e isso é muito legal que incentiva você a gravar conteúdo, né? Então bora lá? Hoje eu trouxe um vídeo aqui muito interessante. Eu vou pedir uma licencinha para vocês para eu fugir um pouco do padrão, tá? Eu tenho usado o Power BI, né, para mostrar visuais e desenvolvimento desses painéis, mas eu não tenho mostrado nada de DAX, nada de uma coisa mais profunda, tecnicamente falando, né? Muito mais focado realmente no visual, como desenvolver um visual fora do Power BI, essas coisas, né? Mas hoje eu vou trazer um tema aqui muito bacana e que é muito pedido, que eu já vi várias pessoas pedindo em grupos, do Telegram, de alunos, de colegas, né? E eu resolvi fazer esse vídeo e ele vai usar um pouquinho de DAX. Ou seja, a gente vai fugir do padrão, né? Acho que hoje a gente não vai nem usar o Figma, mas a gente não vai fugir do tema. A gente vai usar o DAX para dar aquela impulsionada no nosso visual. E para quem gosta de trabalhar, que acho que é todo mundo, né? Todo cliente gosta de trabalhar com gráfico de pizza, gráfico de rosca. Então eu vou utilizar justamente ele para a gente melhorar. A gente vai fazer algo muito parecido com isso aqui, tá? A gente vai pegar a gente vai usar até mesmo alguns dados que eu já usei em vídeos passados, que é a quantidade de chamados por cliente. E eu coloquei aqui só um visualzinho para entender o que, é que vai acontecer. A gente tem vários clientes aqui, com cada um com sua quantidade de chamados. Coloquei aqui no gráfico de rosca, né? E tem esse resultado aqui. Por incrível que pareça, eu já vi vários dashboards usar do jeito que está aqui. Às vezes acrescenta algum valor, alguma coisa assim, mas com esse tanto de categoria, vamos dizer assim, né? Que cada porção dessa do gráfico de rosca representa a quantidade de chamados por cliente. E a gente sabe que o gráfico de pizza, o gráfico de rosca, ele é um gráfico que é condenado pela maioria dos analistas de dados, né? Mas, infelizmente, muitos clientes gostam disso, acham o gráfico, esse visual bonito, e às vezes eles exigem um gráfico desse modelo dentro do painel, dentro do projeto que você está desenvolvendo para ele, né? Então, tipo assim, tem alguns cuidados que você deve tomar, básica e tal. Eu vou ver se depois, mais pra frente, faço alguns vídeos sobre visuais específicos, eu acho que vale muito a pena. Mas um cuidado que a gente tem que tomar é deixar o gráfico dessa forma. Por que que ele é tão... tipo, por que que muita gente detesta ele, os analistas, né, os profissionais de análise de dados? Porque ele é difícil de ser lido. Ele pode até ser bonito, aqui nesse caso aqui tá bem feinho, né? Porque tem muita categoria, tem muito cliente, e aqui um dos maiores problemas é porque a gente não consegue, é, em algumas situações, a gente não consegue medir qual é a que tem a maior porção daquele gráfico. Por exemplo, aqui, a gente sabe que o cliente 12 aqui é que tem a maior porção, mas à medida que a gente vai avançando aqui, ó, a gente já não consegue, se não tiver valores aqui associados, a gente já não consegue definir quem é maior que quem aqui, ó, e qual é a quantidade exata. E isso quando, tipo assim, você aqui eu coloquei um rótulo para ficar até mais fácil de entender o que está acontecendo, mas às vezes não tem rótulo, tem só o valor daquela porção. E acrescenta uma legenda aqui para a gente identificar, ou seja, a pessoa que está usando aquele painel, ele vai ter que ficar olhando para o gráfico, olhando para a legenda, para o gráfico e a legenda, para tentar interpretar a cor, interpretar que cliente é aquele dentro do gráfico, e medindo com a legenda, né? Então isso sim é horrível, tipo assim, de fato ele é muito ruim para você fazer um tipo de análise ou tomar alguma decisão em cima dele. Então, para não usá-lo, tem diversas outras maneiras para você utilizar e você conseguir ler a mesma informação, como por exemplo,
que é o mais usado para substituir numa situação dessa, que é um gráfico de barras, né, horizontais. Porque você bate o olho, você já consegue identificar, ali se você ordena do maior para o menor, você já consegue é, identificar a decrescência, e tem o eixo com identificação dos clientes, no caso aqui, desse exemplo. Então é muito mais aplicável, né? Mas, vamos supor que você está trabalhando lá no projeto e o cliente não, eu quero porque quero um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, não sei, quero esse tipo de visual. Então, uma coisa que você pode fazer, como é que eu costumo usar um gráfico de rosca eu geralmente, depende muito também dos dados, tá? Então, tipo, isso depende muito da situação, mas eu gosto muito de utilizar ele representando uma porcentagem, tipo assim, você escolhe um, deixa eu até, acho que tem um exemplo aqui fácil, nos meus, aqui ó, por exemplo aqui ó, eu tenho esse visual aqui, eu tenho uma imagem, ixi, me perdi, cadê? Eu fui tirar o zoom aqui, ficou ruim, vou até pra achar os. Vou me perder aqui. Mas como é que geralmente eu gosto de utilizar? Eu escolho uma porção daquela, como eu falei, depende muito da situação, mas eu represento uma única coisa naquele gráfico, naquela rosca, né? Ou na pizza. E coloco uma porcentagem aqui dentro. Então ele fica bonito, fica agradável, né? Tipo assim, não fica essa bagunça e ainda é muito mais eficiente, né? E aí outra coisa que a gente deve notar também, por exemplo, quando a gente usa um gráfico de rosca para representar muitas categorias, acontece exatamente isso aqui, ó, esse carnaval aqui de cores dentro do nosso painel, né? E aí se a gente estiver trabalhando não, a gente vai trabalhar com alguma identidade, o seu visual, o seu dashboard tem uma identidade, seja sua ou seja a identidade do cliente, isso vai destoar completamente e vai ficar horrível, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai transformar isso aqui nesse gráfico de rosca ainda desse jeito aqui. Ou seja, a gente selecionou um top 3 aqui, 3 clientes, né, quantidade de chamados, e agrupou todos os outros em uma outra categoria que a gente denominou outros. Ou seja, então eu quero ver os 3 maiores, ou 4, 5, 6, aí depende do cliente, mas tipo assim, o ideal é que não se passe de 5, acho que 5 já é até demais. Mas não passar de 5, mas, tipo assim, você agrupar o restante dentro da categoria outros. Então a gente vai usar o DAX para fazer isso, tá? A linguagem. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, tipo assim, ó, o DAX que a gente vai fazer para a gente alcançar esse resultado, ele é DAX avançado, tá? Ele é um pouco avançado, então, para quem é novo, não se preocupa, porque eu vou tentar, eu não sou professor de DAX, tá? Mas eu vou tentar explicar o que eu estou fazendo, cada passo que eu estou dando. Então, mesmo que você não entenda a fórmula, não saiba ainda, não entenda não, mas não saiba aplicar ainda essa fórmula, é importante que você entenda, porque o que é que pode acontecer? Se você simplesmente pegar alguma solução de DAX em qualquer outro vídeo, nesse vídeo aqui, por exemplo, ou qualquer outro vídeo com qualquer outra pessoa que te ajudou a fazer, se você não entender aquilo que está acontecendo, você não vai conseguir reproduzir em um outro projeto. Tipo assim, um outro projeto que tem alguma situação bem parecida. Então, se você não entender o que está acontecendo na fórmula, naquela função, é muito difícil você conseguir aplicar isso em outro cliente, em alguma outra solução que você está querendo desenvolver. Então, é importante que você entenda. Então, se você vai trabalhar com Power BI, não tem como fugir. Você vai ter que aprender DAX e alguns conceitos básicos e fundamentais. Você precisa realmente ter aquilo é, gravado mesmo, entender de fato como é que o DAX funciona, para você conseguir reproduzir isso em outras situações e poder atender até uma demanda diferente, mas aplicando a mesma ideia. Então, para você que está começando agora, não se assusta, porque você ainda vai ter um caminho para frente, vai aprendendo, você está estudando, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Cada passo que eu der aqui, eu vou tentar explicar o que está acontecendo naquela fórmula e você vai rever isso refletindo dentro do gráfico, dentro do visual que a gente for montar. Beleza? Então, fica atento aí que esse vídeo tá bem completo, então a gente vai trabalhar, tem Power BI aqui, tem visual, tem DAX, vai ter parâmetros, vai ter um negócio bem bacana pra gente trabalhar aqui. Beleza? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer primeiro? Primeira coisa, ó, eu tenho aqui umas imagens de painéis desenvolvidos em outros vídeos, então se você não viu outro vídeo, corre atrás é, nos vídeos antigos aí para assistir. Tem esse aqui, né, que a gente usou em um vídeo atrás aí, mas eu vou
pegar essa imagem aqui e vou jogar lá no Power BI só para a gente ter como referência a cor, tá? Não é tipo assim, a gente não vai usar esse visual. Não se preocupa com o final que vai acontecer, o visual final, né? Que o objetivo aqui não é desenvolver um painel, tá? O objetivo é a gente usar o DAX e como a gente vai usar o DAX para resolver um problema do gráfico de pizza e como também a gente pode usar a linguagem DAX para turbinar o nosso layout, tá? Beleza? Então vamos lá, eu vou exportar isso aqui e vou aplicar ele lá no. Estou com o Power BI aberto aqui, já com meus dados, e vou aplicar aquele visual, aquela imagem aqui nesse plano de fundo aqui, só para a gente ter como parâmetro lá no. Tirar a transparência, importar a imagem, download. Pronto. Carregando. Pronto. Já foi. Temos o visual aqui. Perdão, e já temos a nossa referência, tá? Temos aqui as cores, verde, azul. E a gente vai ver o que é que vai acontecer aqui quando a gente for desenvolvendo nosso visual. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai criar o que são os meus dados aqui, tá? Ou seja, uma tabela de chamados, né? Solicitação de chamados, de suporte. E a minha tabela cada linha, ela corresponde a um chamado. Então, eu já tenho uma medida aqui, que é a medida de quantidade de chamados, que é simplesmente a contagem de linhas daquela tabela. Beleza? Essa medida a gente vai usar ela mais pra frente. E a gente tem uma tabela de dimensão aqui, que são os dos clientes. Então eu vou montando aqui só uma tabelinha aqui, só pra gente ir visualizando. Só para vocês irem visualizando o que eu estou falando. Vou botar aqui uma tabela e vou acrescentar aqui só que na minha dimensão de entidade tem um cliente aqui. Ou seja, listou meus clientes aqui e eu tenho uma medida que é a quantidade de chamados, que é simplesmente a contagem, tá? Da contagem de linhas daquela tabela. E aí quando eu coloco a medida aqui dentro da minha tabela, ele vai fazer a distribuição. Total de chamados. Beleza. Vou ordenar aqui do maior para o menor. Pronto, eu tenho aqui já a minha tabelinha com quantidade de chamados por cliente. A gente não vai se preocupar aqui com o visual não, tá? Só referência. Beleza, então o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai precisar, para a gente criar aquela categoria de outros, a gente vai precisar criar uma tabela auxiliar. Ou seja, essa tabela auxiliar vai ser uma tabela simples que vai conter apenas os nomes dos clientes e mais uma linha que será a linha do outros, né? Ou seja, a gente vai chegar nisso aqui, então. Ou seja, o outros aqui, ele como se ele fosse um cliente também, tá? Então a gente vai criar essa tabela lá no Power BI. Então a gente vai criar aqui, ó, nova tabela. A gente vai criar a tabela em DAX. E como é que a gente faz para a gente tirar os valores, tirar não, né? Mas a gente obter os valores únicos da minha tabela de clientes, né? A gente vai usar a expressão velhos. Eu vou clicar aqui em tabela só para a gente ver o que é que vai acontecer, tá? Fica mais fácil da gente acompanhar. Vamos lá, nova tabela. Vou botar aqui clientes barra outros, só para a gente ter referência. Então, como é que a gente faz para a gente obter os valores únicos? Vai ser a values da minha entidade cliente, tabela entidade cliente. Então, eu vou fazendo por parte aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Então, fechei aqui, dou um Enter. Olha lá, ou seja, ó, tenho aqui os valores únicos dos meus clientes, né? Cliente de 1 até o cliente 64. Agora eu preciso adicionar uma linha aqui que vai ser o cliente outros, né? Que vai ser a outra categoria. Como é que a gente vai fazer isso? Eu preciso acrescentar uma linha, então eu vou usar a expressão row, né? E a função row e vou unir a essa tabela. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente vai usar aqui a union values. Deixa eu ver se acho que eu vou até dar para ficar melhor. Dou uma vírgula aqui. Row. Row. Aí ele me pede
o nome da coluna que vai criar, que é uma única linha só, que eu vou usar aqui é a mesma do criando é cliente. E qual é a expressão? Vai ser o conteúdo dela, né? Então, vou botar aqui tudo maiúsculo, outros. Beleza? Fecha. Opa, peraí. Tem errado aqui. Outros. Fechei aqui. Fecha a union. Enter. Pronto, ó. Temos a nossa tabelinha criada aqui. Cliente 1 até o cliente 64 mais a linha outra. Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Então a gente já criou nossa tabela auxiliar. O nome dessa tabela é cliente barra outros. E é essa tabela que a gente vai começar a usar nas próximas expressões, né? Nas próximas funções. Pronto, o próximo passo agora, a gente vai criar um ranking. Ou seja, a gente vai criar um ranking com base na quantidade de chamados, né? Então a gente vai precisar numerar aqui quem quem está em primeiro, que tem a maior quantidade de chamados, né? Até o último que tem as menores quantidades de chamados abertos. Como é que a gente cria o ranking? Vai ser usando a função rankX. Vou botar aqui nova medida. E aqui eu já vou explicar uma coisa um detalhe bem interessante. Vou usar o nome da medida rankX mesmo, né? Rankx só para você identificar. Então, como é que a gente vai criar? Como é que a função rankX? E aí, qual é a tabela que ele me pede qual é a tabela que a gente vai usar, né? Então vai ser a que a gente criou ali, não foi clientes barra outros. Pronto. E a gente vai colocar agora o valor, que vai ser a quantidade de chamadas, né? Que é total chamadas, não é isso? Total chamadas. Total chamadas. Beleza, vou fechar aqui. Enter. Bom, o nosso ranking criado. Se eu pegar essa coluna aqui, essa medida, perdão, e jogar na minha tabela, o que vai acontecer? Opa, tudo como 1. E aí eu deixei aqui de propósito, porque eu já quero te explicar uma coisa para quem está começando. Então, se você vai trabalhar com Power BI, você precisa, de fato, estudar DAX para você avançar. DAX é uma linguagem, tipo assim, espetacular, você consegue fazer inúmeras análises em cima dela, né? Te permite fazer, tem uma flexibilidade incrível. E um conceito que você precisa, não pode deixar de aprender, e na verdade eu acho que é um fundamento e devia focar nisso para quem está começando, é em relação a contexto. Então a gente precisa, DAX ele trabalha com contextos e com mudança de contexto. Então, tipo assim, o que a gente vai fazer aqui, o que é que está acontecendo na verdade? Por que eu criei um ranking e ele numerou aqui como se todo mundo fosse número 1 aqui, né? Como se estivesse em primeiro lugar, tivesse a maior quantidade de chamados. Porque justamente pelo contexto. Quando a gente joga isso dentro de uma tabela, então cada linha dessa aqui, ó, cada cliente vira um contexto diferente para aquela função. Então, o que é que o Power BI está fazendo, né? Ele está olhando aqui, ó, beleza. Ele quer saber quem foi que abriu mais chamados quando o cliente é o cliente 12. Ou seja, se só tem o cliente 12, então não importa, ele vai ser em primeiro lugar, porque só tem ele para comparar, né? Não tem outra. Então ele vai ser o primeiro. E isso vai se repetir para cada linha aqui. Cada linha aqui é um contexto diferente, cada linha é um cliente diferente, e o contexto é o próprio cliente. Então, em um contexto onde só tem o cliente 15, quem abriu mais chamado foi o cliente 15. Beleza? Então a gente precisa colocar algo nessa função aqui, na minha fórmula, para eu quebrar esse contexto e ele não enxergar apenas aquele contexto da linha, mas ele precisa enxergar toda a tabela. Ou seja, ele vai ter que ignorar isso aqui, a linha, esse contexto que eu estou usando aqui de linha na tabela, e ele vai olhar, na verdade, agora não só o contexto onde tem 12, mas toda a minha tabela de clientes. E a gente, para fazer isso, para fazer essa quebra de contexto, a gente vai usar a função all. Então chega aqui, ó, all, dá um enter aqui.
Pronto, eu mudei, não aconteceu nada porque eu tô com a minha tabela errada. Então eu peguei aqui a cliente, de propósito, só pra gente ir avançando, vocês entenderem, mas a que eu tô usando é clientes outros. Então eu vou tirar essa cliente daqui e vou botar a minha clientes outros. Apaga esse cliente, clientes outros. Opa, perdão. Botei a tabela certa aqui, deixa eu ver. Clientes barra outros. Ótimo. O que aconteceu assim? A gente esqueceu de fazer um detalhezinho. Eu criei uma tabela e não fiz a ligação. Então eu acabei esquecendo de pular essa. Eu preciso ligar a minha tabela nova na minha tabela fato, né? Obviamente. Então eu vou fazer isso aqui rapidinho. Por isso que ele não conseguiu enxergar ali o. Vou fechar aqui. Clientes outros, puxar para cá. Cliente barra outros. E vou chegar aqui. Pronto. Recapitulando, então eu criei uma tabelinha auxiliar só com os valores dos meus clientes diferentes, né? Então, cliente 1 a 64 e acrescentei mais uma linha lá que vai ser o cliente outros. Beleza? Então, eu pego essa tabela nova, ligo na minha fato, né, para eu poder usar as fórmulas e poder usar os cálculos aqui. Liguei na minha fato e aí criei um ranking. E esse ranking agora ele está me mostrando, ó, quem foi o cliente que abriu mais chamados até o último lá, né? O último 65 aqui, né? O outros é 65 porque ele não abriu chamado nenhum. Então já tenho o meu ranking criado e já tenho a minha. Beleza, já está começando a funcionar aqui. Agora a gente vai partir de fato para nossa medida que a gente vai usar lá para o visual. Antes disso, eu vou só botar o gráfico aqui de rosca só para a gente já botar aqui clientes outros, clientes e total de chamados. Pronto. Esse gráfico aqui, ó, é aquele que a gente está vendo lá na abertura do vídeo. Esse aqui, tá? Ou seja, eu tenho o total de clientes com os chamados aqui, tá? Essa bagunça. Deixa eu puxar ele para cá. E aí, quando a gente trabalha dessa forma, se a gente não tiver cuidado, ele vai distribuir as cores no meu gráfico, né? Ele vai pegar as cores lá do Power BI e botar no gráfico, depois a gente vai entrar e falar sobre isso. E ele vai destoar completamente do meu visual, né? Da minha identidade. Beleza? Então vamos lá criar agora a nossa medida oficial. E essa medida agora a gente vai usar também vai entrar outros conceitos que são conceitos de variáveis, beleza? Vou botar aqui nova medida. Devia ter criado as medidas tudo dentro da tabela que a gente criou, né? Mas bora lá, vou botar como é que eu vou dar um nome aqui? Chamados, outros e chamados. Vou botar aqui, outros barra chamados. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma variável que ele vai vai selecionar o cliente do contexto, tá? Cliente contexto. Select value. Eu vou escrevendo aqui, mas depois eu vou explicando o que é que está acontecendo com os outros. Pronto. Então nessa primeira aqui, eu estou selecionando apenas, ele vai selecionar os valores dessa minha tabela nova aqui que eu criei, tá? Ele está selecionando um valor daqui, tá? Mais pra frente isso vai se clarear. Beleza? A segunda variável que a gente vai criar aqui vai ser a gente vai escolher o parâmetro, né, de quantos a gente quer visualizar. Por exemplo, digamos que a gente quer que visualize 4 clientes e outros, né? Ou seja, então a gente vai somar somar a quantidade de chamados da categoria outros, né? Ou seja, então bora lá, deixa eu botar aqui chamados
outros. Deixa eu escrevendo que vai ficando mais claro. O que a gente vai fazer aqui? Vai ser a calculate de total chamados. Vou fazer um filtro, filtrando toda a minha tabela com o mesmo conceito de cliente, mesmo conceito daquela, né, de que eu preciso considerar todos os meus, preciso considerar todo o meu, a minha, a minha tabela, né, tipo, eu preciso, não posso considerar apenas aquilo que está sendo visual, naquele contexto, mas eu preciso quebrar a barreira do contexto e enxergar tudo. Então, por isso que eu estou usando esse all aqui. E aí a gente vai usar a seguinte situação aqui, em que o vírgula, opa, vírgula, e a gente vai usar aqui que o nosso ranking, a medida de ranking que a gente criou, foi rank X, não foi? Botou um parênteses aqui. Medida ranking X, ela tem que ser maior do que a quantidade de categoria. Então eu vou botar 4 aqui. Já eu explico. Voltam, fechando aqui. Então, o que é que vai acontecer? Digamos que o cliente quer visualizar apenas 4 ali, né? 4 clientes com suas quantidades e o restante, os outros 60 clientes, ele vai agrupar dentro de outros. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Eu estou fazendo uma soma justamente daquilo que é considerado outros. Como assim? Ou seja, eu estou somando a quantidade de chamados, estou fazendo uma soma de chamados, para todos os meus clientes, ou seja, com esse filtro aqui, ó, para todos os meus clientes, que o ranking, a medida de ranking que a gente criou, tem que ser maior do que 4. Ou seja, então ele vai pegar daqui, ó, na minha tabelinha, ó, a partir do cliente 16, ele vai somar isso aqui tudo. Ou seja, e esses daqui ele não vai somar, porque isso aqui é o que vai estar representado lá já visualmente no gráfico. E o restante ele vai somar. Então, a partir daquele cliente que tem um ranking de 5 aqui, para frente ele vai somar aquilo tudo. E é isso que essa conta está fazendo aqui. Ele está usando uma calculate, né, que é a rainha do DAX. Então, ele vai somar o total de chamados para todos aqueles meus clientes e o ranking dele é maior do que 4. Beleza? Ficou claro aí? E aí, a gente vai usar agora um return aqui. E a gente vai usar o if. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui, ó. O que é que a fórmula agora é de fato? Ou seja, a gente cria só duas variáveis aqui, tá? O cliente do contexto e o cliente e o total de chamados. Vamos lá. Então, se... Abre parênteses aqui. Vamos lá. Se o ranking X, que é a medida que a gente criou, era para ter usado outro nome, né? Ficou até meio confuso aqui, parecendo que estou usando a fórmula. Se o ranking a medida de ranking que a gente criou, ela for menor ou igual a 4, que é a categoria, né? Que ele tá, o padrão que a gente está usando aqui, né? Então, o que é que ele vai me retornar? Se isso aqui for verdade, se ele for menor ou igual a 4, ele vai me retornar aqui o total de chamados. Beleza? Se não, se isso não for menor que 4, o que é que vai acontecer? A gente vai criar um outro if aqui. E aí a gente vai usar agora aquela expressão de cima, a primeira variável que a gente criou. Se o vClient, cliente do contexto, for igual a outros, de novo esqueci, porque o meu teclado aqui ele tá no padrão americano, outros, vírgula, o que é que ele vai retornar? V chamados outros. Já eu explico, calma aí, deixa eu só completar aqui a minha fórmula. Está tudo certo. Deixa o segundo if. Pronto. Deixa ele carregar aqui. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vou explicar de novo essa fórmula. Ou seja, eu criei uma variável que é o cliente do contexto. Ele vai selecionar o cliente do contexto, tá? Ou seja, ele vai selecionar o cliente aqui.
A segunda variável, ele é a soma do que a gente vai chamar dos clientes agrupados em outros. Ou seja, eu estabeleci que eu quero enxergar apenas 4 clientes e o restante ele vai agrupar em outros, beleza? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai, essa segunda variável, ele vai somar todos os chamados daqueles de todos os meus clientes que o ranking seja maior do que 4. Ou seja, voltando aqui para minha tabela, lembra, né? Ou seja, deixa eu só fechar aqui. Volta para minha tabela, ou seja, ele vai ignorar esses 4 aqui, ó, 950, tá, o cliente 12, 7, 11, 29. Ele não vai contar isso aqui e vai somar a partir do 16 aqui, que o ranking 5 já é maior do que 4. Ou seja, ele vai pegar todos os meus clientes aqui, ó, que tem um ranking maior que 4 e vai somar essa coluna aqui de total de chamados. Beleza? Ficou claro? Essa é a outra variável que tá fazendo, que a outra variável está fazendo. E aí essa medida vai me retornar? Aí eu usei um if aqui. Ele vai retornar. Se o meu cliente ele tem um ranking que é menor ou igual a 4, ou seja, meus 4 primeiros clientes aqui, se no contexto for ele vai me retornar o total de chamados mesmo. Se o contexto não for ele, que é a segunda condição aqui, ó, ele vai chegar, se for outros aqui, se no contexto tiver outros, ele vai usar a segunda variável que a gente criou, que é a soma de todos os clientes depois do ranking 4. Eu vou jogar isso aqui dentro de uma tabela e vai ficar mais fácil de você enxergar. Deixa eu fechar aqui, eu vou criar uma outra tabela aqui. Eu vou usar meu clientes, outros, e vou colocar a medida que eu criei aqui agora. Bora. Pronto. Aí, o que é que aconteceu aqui, ó? Ele pegou o cliente 12, cliente 12, 29, o 7 e 11. Deixa eu ordenar aqui, que ficou balançado. É por causa do outros aqui. Ele pegou o cliente 12, o 7, o 11 e o 29, que são meus 4 primeiros, ó. 12, o 7, o 11 e o 29. Selecionou, ou seja, ele, tipo assim, como aqui, deixa eu abrir a medida. Aqui, ó. Como o meu cliente 29, o rank dele é menor ou igual a 4? Sim, então, total de chamados para ele. O 11 é menor ou igual a 4? Sim, total de chamados para ele. O 7 é menor ou igual a 4? Sim, então abre total de chamados para ele. Quando saiu daqui do 12, que vem o próximo cliente, é menor ou igual a 4? Não, é 5. Então ele, tipo assim, desconsidera isso aqui e passa para isso aqui. E aí, o que é que vai fazer isso aqui na segunda aqui? Ou seja, se o cliente, ele vai mostrar outros, quando o cliente selecionado do contexto aqui, ó, quando o cliente do contexto for igual a outros, ele vai fazer o quê? Somar a quantidade de chamados de todos os meus outros clientes. Ou seja, todos os outros clientes que têm o ranking maior do que 4. Então é isso que a fórmula está fazendo. E o resto aqui ele está dando blank, porque tipo assim, ele ignora porque é vazio para os outros clientes do contexto. Então ele só vai mostrar os clientes que tiver menor ou igual a 4. Aí, por exemplo, se eu quiser aqui, o cliente ele quer é, apenas 2. Então eu apago 2 aqui, ou apago 4, boto 2. Apago 2 aqui, dou um enter. Ele vai mostrar os meus dois clientes, usando aqui ó, os dois primeiros clientes, que tem a maior quantidade de chamados. E o restante ele vai mostrar, e depois ele vai mostrar apenas o outros, e a medida dele para outros vai ser o quê? A quantidade de todos os chamados, da quantidade de chamados de todos os clientes que tem um ranking maior do que 2. Beleza? Ficou claro? Então, tipo assim, não o entendimento não é tão complexo, mas até você chegar nisso aqui, você precisa realmente entender como o DAX funciona. Tá? Não é uma coisa tão simples assim. Por isso que eu creio de fato que isso aqui já seja DAX avançado. Beleza? Então, se eu chegar aqui agora, ó, peguei esse aqui e vou colocar ele no gráfico de rosca. Olha lá, vixe, as cores estão horríveis aqui. Mas olha lá o que aconteceu. Ele está mostrando cliente 7, cliente 12 e outros aqui. Se eu chegar, eu quero botar, não quero só dois, eu quero
Bora botar aqui 6 clientes. Eu quero só os 6 primeiros e o restante seja agrupado dentro de outros. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está outro. Beleza? Agora a gente vai partir para outro negócio bem interessante aqui. Você percebeu que para eu ficar visualizando, eu quero ver 5, eu quero ver 4, eu quero ver 3, eu quero ver 2. Eu precisei ficar fazendo, manipulando a fórmula, né? E obviamente isso não é o ideal que se faça isso, né? Até porque o cliente final, por exemplo, você vai dar, passa lá pro seu gestor, pro diretor, ou então pro seu cliente final, né, do que vai manipular o dashboard. E se ele quiser ter esse poder e de manipular e ver a quantidade, você não vai disponibilizar a não ser que ele realmente saiba manipular o Power BI, mas você não vai disponibilizar o arquivo para ele abrir lá e ter que ficar manipulando fórmula. Obviamente isso não é ideal, né? E depende da estrutura que você montar também, fluxo de dados, por exemplo, você nem vai ter, ele nem vai ter como manipular isso, né? Então, a gente pode usar um artifício aqui que vai dar esse poder para a pessoa, para o usuário final, de manipular a quantidade a quantidade de clientes que ele quer ver como um top, né? O top clientes, top 5, top 3, top 4. Então, o que é que a gente vai fazer isso ficar dinâmico, fazer essa medida ficar dinâmica e a gente vai escolher aqui no próprio visual a quantidade de clientes do top que a gente quer e o restante ficar agrupado. Para que a gente vai fazer isso, a gente vai criar um parâmetro. Então, eu vou clicar aqui ó, em modelagem, novo parâmetro. Ele vai abrir uma janela aqui para a gente dar um nome do top cliente. Tá aqui outro, só para identificar. Vai ser o número inteiro mesmo. Qual é o valor mínimo? Eu quero 1 no mínimo. E no máximo, vamos botar aqui 5. Bora botar 7, vai. Só para abusar e a gente poder. Não considero 7 legal não, mas vamos deixar aí. Vamos deixar 10, né? Se o cara quiser ver 10. Bora lá. Então, criei um nome aqui para o meu parâmetro. O tipo de dado que vai ser um número inteiro, mínimo 1, máximo 10. E a gente pode aumentar, ou seja, se incrementar aqui de 1 em 1, tá? Dou um OK aqui. E o que é que vai acontecer? Quando a gente cria um parâmetro, é como se ele criasse no nosso conjunto de dados aqui uma tabelinha. Ele tanto que ele vem para cá para baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ó. Top cliente, outro que a gente acabou de criar, ele criou uma tabelinha aqui. Aqui em cima, se a gente usar ver aqui na barra de fórmula, top cliente, outro igual a generate series de 1 até 10, de 1 em 1, né? Incrementar 1 a 1. Ou seja, ele gerou uma única tabelinha aqui, uma única coluna, com todos os meus valores que eu coloquei lá, de 1 até 10. Ou seja, isso aqui vai ser a quantidade de clientes que a gente quer visualizar dentro do nosso gráfico lá, né? E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa agora incrementar, fazer alguma maneira de que esses valores entrem na nossa fórmula e fique dinâmico. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, deixa eu voltar aqui para você ver, e vou colocar um, deixa eu ver aqui, opa, é, ou seja, aqui, ó, coloquei o meu filtro aqui, ó, se eu botar aqui 5, eu posso manipular aqui, ó, 4, 7, ó, 8, 10, ou seja, eu estou manipulando aqui, mas não está acontecendo nada. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 aqui, mas se eu botar aqui, eu quero ver 10, não vai, ou seja, a gente precisa colocar esse valor aqui, ó, esse índice que está aparecendo aqui, dentro da nossa fórmula lá que está nesses visuais aqui, né? E como é que a gente vai fazer isso? Se você reparar, a gente aqui ó, na tabelinha que ele criou, ele cria a coluna e cria tipo uma medidazinha, que a gente vai colocar essa medida dentro da nossa fórmula principal lá. Então vamos voltar lá para nossa fórmula. E a gente vai criar aqui uma nova variável, que vai ser, vou botar top cliente. Vai ser igual, a gente vai buscar lá agora aquela tabelinha lá, que é top cliente, aqui, top cliente outro valor. Pronto, botei esse aqui e agora a gente vai só substituir
esse número aqui, ó, que a gente colocou, esse parâmetro que a gente determinou aqui, que a gente precisou ficar trocando toda hora, a gente vai trocar ele por essa variável aqui. Então, seja maior do que vtop cliente, apagar o 6, vtop cliente, e aqui embaixo maior ou igual que vtop cliente. Beleza? Enter. Vamos lá? Deixa eu fechar aqui. Ou seja, aqui eu tenho 10, ó. Pronto, já mudou aqui, ó. Se eu botar aqui 2, você vê que já mudou, tá vendo? 2 aqui e agrupou todos os outros em outros. Ah, eu quero 5. Boto 5 aqui. Separou aqui os meus 5 clientes que têm maior quantidade e agrupou o restante dentro de outro. Né? Fica muito bacana, né? Então, tipo, isso aí dá uma turbinada de fato no painel e dá também aquele poder ao usuário final de manipular o visual e não ser uma coisa engessada que às vezes nós como desenvolvedores a gente acha que, pô, isso aqui para mim tá legal, que é a melhor maneira de fazer isso, de visualizar isso, mas acaba que o cliente final, o usuário final, às vezes não tem a mesma visão ou quer ver aquilo de uma maneira diferente. Então ele quer ter, criar um negócio desse para ele, dar uma certa liberdade, um poder para ele poder manipular e enxergar os dados de fato como eles querem, como o cliente final quer, né? Então eu tenho certeza que isso aí vai agradar muito o seu cliente final e ele vai ficar satisfeito com o resultado e com essa liberdade que ele tem. Ainda não acabou, né? Só um detalhe final, acabou de DAX. Então, para quem está começando agora, ó, tipo assim, DAX é isso mesmo, é prática e realmente você entender o que está acontecendo ali, o que é a fórmula está fazendo, o que é que cada função faz, e é prática, não tem para onde correr. Mas eu tentei ser o mais claro possível aqui, então você pode, esse vídeo está aí disponível, você pode voltar quantas vezes for preciso para tentar entender o que é que aquela função está fazendo dentro do visual para realmente poder aplicar isso em outras situações, tá? Beleza? Então vamos só aqui agora para a parte final, que é algo ligado mais a visual e cores, que eu coloquei de fato, de propósito aqui esse painel aqui azul, para a gente ver como o Power BI, se a gente não tomar cuidado, ele destoa do nossa identidade, da identidade do nosso cliente. O que é que o Power BI faz? Por que que ele colocou essas cores aqui? Ou seja, eu já falei em outros vídeos também que o grande problema de você usar cores para categorizar dados é muito complicado, a não ser que você tenha certeza que existem poucas categorias, ou seja, 2, 3, sei lá, no máximo 5. Mas nessa situação aqui, que eu tenho 64 clientes, quando eu jogo no gráfico, o que ele faz? Tipo assim, ele distribui várias cores. E de onde é que ele puxou essas cores aqui? De onde por que que o Power BI coloriu tanto aqui e ele não puxa, sei lá, umas cores parecidas com o que eu já coloquei aqui, ou tem algum padrão? Ele, na verdade, é justamente pelo fato do tema que a gente está usando dentro do Power BI. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, cliquei aqui no visual, vou aqui no meu pincel de formatação aqui, de formato de layout, né? Cores dos dados. Se eu clicar aqui em uma dessas cores, ó, eu tenho umas cores padrão aqui. E o que é que o Power BI vai fazer? Ele vai pegar, se você olhar por esses dois gráficos aqui, você consegue identificar essas cores aqui dentro. Então ele vai pegar aquilo, o seu tema, as cores do seu tema, e vai jogar dentro aqui das cores do seu visual para categorizar, quando você usa a cor como categoria, né? Então, tipo assim, ele vai pegar o seu tema e vai colorir o seu gráfico. Então, por isso que, tipo assim, é importante, se você não quer, por exemplo, nos outros vídeos, eu nunca falei sobre isso, né? Porque a gente está explorando realmente mais o Figma e tal. Mas o ideal mesmo é que quando você for trabalhar já com o seu dashboard, é você já trazer o seu, a sua paleta de cor, as suas cores para dentro daquele arquivo que você está trabalhando, para quando acontecer um negócio desse, assim, por exemplo, não acontecer uma discrepância dessa, ou então, quando até você quiser pintar, eu quero trocar aqui, quero tirar esse preto esse de outros aqui, ficou muito feio, eu vou chegar aqui, ó, outros, eu vou escolher uma cor mais agradável aqui, vou botar esse laranjinha aqui, claro. Então, tipo assim, aí ele mudou aqui. Então, tipo assim, para você, quando você está trabalhando lá com suas paletas de cores e você customiza o seu visual, seu tema aqui, você não precisa ir lá no Figma buscar cor, trazer, ir lá no Figma buscar cor e trazer. Você coloca sua paleta de cor aqui e aqui fica mais fácil já de você já, tipo assim, sem errar a cor, né, sem ter medo de errar a cor, já ir clicando aqui porque as cores vão estar disponíveis. E como é que a gente faz isso?
Só para você ter um exemplo disso aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui em exibição, ó, eu vou botar um tema bem diferentão aqui, mais homogêneo. Por exemplo, esse aqui é azul. Tá? Eu vou botar esse tema azul aqui. Perceba aqui, ó, todo o meu gráfico, todos os meus visuais aqui, ó, ele já alterou. E se eu for aqui na paleta de cor, ou seja, ó, ele distribui dentro das cores que que tá no meu novo tema, né, no caso. Agora aqui é um caso realmente, tipo assim, são 64 categorias, né, digamos assim. E aí, de fato, ele não vai ter o que fazer. Ele vai ter que diferenciar as cores aqui. Então ele pega todas as cores do nosso tema e depois, não tem jeito, aqui só tem o azul, não tem mais azul para usar, então ele vai começar a colorir e vai usar as outras cores. Então como é que a gente faz isso? Então eu vou sair um pouquinho aqui do Power BI e deixa eu ir lá no Figma para mostrar para vocês. Eu fiz um vídeo anteriormente, que é o que eu criei esse painel aqui, usando essa marca, peguei essa logo aqui lá na internet, tipo assim, lá aleatoriamente. Abri o Google, busquei lá qualquer logo e achei essa bonitinha e peguei. Então como é que a gente faz por exemplo, uma paleta de cor dessas aqui? A não ser, tipo assim, fora do que a gente já utilizou aqui, até para adiantar o processo, né? Tem um site, acho que vocês não vão nem enxergar porque a tela tá limitada, mas tem um site aqui, pode botar até criar paleta de cores no Google, vai aparecer o Adobe Color. Abrir o Adobe Color aqui, ele vai abrir uma tela que você consegue criar paletas de cores. Se você quiser escolher as cores, você pode, mas eu posso aqui extrair o tema, tá vendo? Extrair tema, e vai ter uma área aqui que eu posso colocar a minha logo e e assim ele sozinho vai extrair cores daquela imagem. Deixa eu ver se eu já tenho lá. Deixa eu ver se eu já baixei esse. Basta trazer para cá. Aí, ó. Trouxe a imagem aqui, ele já distribuiu as cores, botou aqui 5 cores. Eu posso ter colorido, tem aqui ó, brilho, suave, profundo, escuro. Deixa eu ver o profundo. Vou fazer o seguinte, acho que eu vou usar essa suave aqui, essa paleta de cores, e vou criar a minha paleta lá dentro do Power BI, usando essas cores aqui. Então, vou voltar lá no Power BI, eu posso chegar aqui lá em modelar, em exibição, onde aqui em cima estão os temas, acho que aí está um pouco cortado para vocês, mas onde tem os painéis aqui, né, de cores. Você cria, tem uma opção aqui, ó, eu posso procurar por temas, que ele vai abrir tipo a lojinha, galeria de temas, não, galeria de temas acho que é a lojinha, procurar temas que você tem na sua máquina, algo assim, e eu tenho que personalizar o tema atual. Então, eu posso clicar aqui, ele vai abrir uma tela aqui que eu posso customizar todo o meu visual do meu Power BI. Ou seja, nomes e cores, eu posso colocar aqui, ó, textos, os padrões, né? Os visuais padrão, página, os filtros. Mas vamos focar aqui em nomes e cores. Eu posso dar um nome aqui diferente. E aqui eu vou colando cada imagem daquela ali, ou cada cor dessa. Basta eu clicar aqui no código, ele já copia. Vou aqui no Power BI e colo aqui. Vou pegar aqui a segunda. Colo. Terceira. Quarta. A quinta. Aqui ele só dá 5 opções, mas se você quiser trabalhar apenas com as 5, beleza, a sua paleta aqui já está pronta, né? Você pode trabalhar com as cores sem ficar indo para lá e para cá no Figma. Mas eu quero completar as 8 aqui, o que é que eu faço? Você pode vir aqui, trocar o tipo, ó, e buscar outra, aqui, esse branco aqui que não tinha, que eu não tenho lá na outra, eu posso ir ampliando aqui o meu. Deixa eu ver aqui, essa aqui também acho que eu não tenho. Aqui bem aleatório, pessoal, mas só realmente para vocês entenderem a ideia do.
a oitava cor. E aqui, ó, se eu quiser, inclusive, eu posso também, ó, já especificar as cores de sentimento. Quando for negativo, por padrão vai vir verde, quando for positivo, amarelo, quando é neutro, verde, perdão, troquei tudo. Negativo, vermelho, positivo, verde, neutro, amarelo. E as cores divergentes aqui, ó, máximo é o azulzinho. Eu posso estabelecer isso aqui também e ó, padronizar isso aqui já para se adequar lá nos meus dados, né? Então eu aplico, ou seja, ó, desconsidere esse gráfico aqui, eu vou até apagar ele daqui, estou sujando, porque tem muita coisa. Mas aqui, ó, perceba que, ou seja, eu peguei essa logo aqui, tirei uma paleta de cor dela e criei um tema para mim dentro do Power BI. E aí ele já, ou como já fica muito mais harmonioso, ou seja, eu não precisei escolher as cores quando eu joguei aqui quando eu joguei o gráfico, eu não precisei escolher porque ele já foi aqui, ó. E como é que tá a minha paleta aqui de cores? Ele já distribuiu a minha paleta de cores conforme aquele visual, aquele layout, perdão, a paleta de cor que eu extraí lá do site da Adobe, né? E fui criando aqui. Ou seja, aí já fica muito mais fácil, porque quando eu colocar dados aqui e quiser representar por cor, automaticamente ele já não vai fugir do meu padrão de visual que eu estou utilizando ali no meu layout. E também, eu quero mudar a cor disso aqui, eu quero isso aqui, que o outros fique. Ah, bora botar um branco aqui, digamos que tem Deixa eu botar aqui, por exemplo, opa, deixa eu botar aqui o outros. Vou botar esse branco aqui. Pronto, eu vou tirar o tela de fundo dele aqui, ó, e, por exemplo, jogar ele dentro de um plano de fundo de cinza aqui, ó. Ele já fica muito mais agradável e eu não vou correr aquele risco de distribuir com cores aleatórias e ficar aquele negócio colorido destoando do padrão e da minha identidade. Obviamente que você precisa categorizar com quantidades pequenas, né? Então, deixa eu botar aqui até 4. Vou botar 2. Deixa eu botar o 10 para ver onde é que ele vai. Ó, mesmo botando 10, ele não... Tem muita categoria aqui, mas ele não fugiu demais. Ó. Ele pega um verde aqui que meio discrepante, né? Mas ele ainda se encaixa, não destoa tanto. Então, beleza? Gostou do vídeo? Espero que tenha gostado. Espero que possa te ajudar também aí nas suas empreitadas e seus projetos. Pessoal, vou pedir que você se inscreva no canal. Vou pedir também para você dar um like. Isso ajuda muito e, tipo, se receber feedback de vocês é muito incentivador. É muita correria, mas a gente tenta criar. Tô com essa missão de criar dashboards perfeitos e ajudar vocês também a fazer isso. A gente que não é da designer, né, não trabalha como desenvolvimento de arte, essas coisas, mas precisa disso aqui, precisa desenvolver algo realmente que comunica, algo que seja realmente que facilite. Então eu estou trazendo dicas, ferramentas, tipo assim, coisas que a gente pode utilizar a nosso favor e tornar o nosso trabalho muito mais agradável, né? Com muito menos, mais leve, eu vou dizer assim, bora falar assim, né? Mais leve. Então, se você gostou, se está te ajudando o vídeo, dá aquele joinha aí. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, outro detalhe, para não esquecer, lembre-se que eu tô com aquele PDF das 15 regras de um dashboard perfeito. Eu estou disponibilizando sempre o link aqui embaixo, então você pode clicar, digita seu e-mail lá que você vai receber por e-mail o PDF. Valeu, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.